também da receita do chefe Benedito Tessi, porque eu tô assim, ó, um olho nele, um olho na receita. Delícia, tudo bem, meu bem, querido? Rita? Um prazer estar de volta. O chefe tá de volta. Pós-correria final de ano, né? Vamos começar o ano com o pé direito com uma receita de um pão bem saboroso. Então hoje nós vamos fazer uma receita francesa, um brioche. Delícia. Então é um pãozinho que ele é super macio, ele é bem amanteigado, até ele sem nada, sem manteiga, que já leva muita manteiga na mistura, fica muito saboroso. Então, bora aprender a Vamos lá. fazer. Eu vou pegar minha aguinha, vou deixar aqui do lado. Eu falo mais que o moço que vende bilhete na rua. Aí a gargantinha seca. Fala, chefe. Então vamos lá. Esse é um pão que eu gosto de processar na batedeira, de fazer o processo de amassá-lo na batedeira, porque ele é um pão que leva muita gema e muita manteiga. Então ele faz muita meleca. Então é uma massa que vocês vão perceber que ela não é aquela massa dura, firme de pão, que vai soltando depois. Ela já é uma massa bem maleável, tá? Então aqui nós temos os ingredientes. Quer falar sobre eles, chefe? Vamos lá. Eu separei aqui nozes e parmesão para colocar como cobertura do nosso pão. Caso vocês em casa não queiram fazer, não tenham alguma castanha ou não gostem mesmo, pode fazer somente a receita do brioche. Tá ok. E aí pode rechear com frango, pode rechear com presunto e queijo, fazer o que vocês quiserem. Ou fazer a bolinha de pãozinho mesmo e rechear. Nós utilizamos muito nos cofres lá na Malta. Delícia. Então é um pãozinho coringa aí que todo Opções mundo muito gosta. boas. Então nós temos aqui farinha de trigo normal, gema de ovo, manteiga. Se não tiver manteiga, pode usar margarina. A receita tradicional leva manteiga, mas pode substituir. Fermento. Pode ser tanto biológico seco quanto fresco. Lembrando que se eu uso 15 gramas do fresco, eu uso 5 gramas do fermento seco. Tá? Então é uma proporção de sempre 3 para 1. Tá. O seco, como ele não tem água, né, ele tem uma durabilidade maior, a gente precisa de uma quantidade menor dele. Açúcar, sal e leite. Tá? Basicamente é uma receita de pão simples, mas nós temos alguns itens aqui que tem uma quantidade de gordura maior. As gemas, quantas são mesmo, chefe? São 100 gramas de gema. Ah, é por gramas. É por isso que grama. Ó, cada gema tem aproximadamente de 20 a 25 gramas, dependendo do tamanho do ovo. Então, mais ou menos umas 5 gemas. Tá, de 4 a 5 gemas. De 4 a 5 gemas, dependendo do tamanho do ovo. É legal pesar, gente. É legal Porque pesar. sempre vai sair do mesmo jeitinho. Porque o ovo ele dá muita diferença em relação ao tamanho. Então, quando nós colocamos 2 ovos, 3 ovos, ao invés de colocar o peso, depende do tamanho do ovo. Então, pode variar ali um pouquinho. Certo. Então, com receita de confeitaria e panificação, os ovos, até o líquido é legal pesar. Tá? Então, aqui nós começamos no bowl da batedeira. Quem não tiver a batedeira em casa, pode sovar na mão, só que leva um pouquinho mais de tempo. E aqui nós utilizamos o gancho da batedeira, tá? Então, ele vai desenvolver melhor. Não coloquem o globo para esse tipo de receita porque vai quebrar. Vai forçar a batedeira, a massa de pão é muito pesada. Então esse é o que a gente utiliza para massas pesadas. Então nós começamos colocando farinha de trigo, não precisa peneirar. Vamos começar pelos ingredientes secos. Açúcar, sal. Aí aqui, muita gente tem dúvida em relação ao fermento. Coloco junto com secos, dissolvo no leite, dissolvo na água para poder colocar. Quando é fermento biológico seco, eu gosto de misturar junto com a farinha. Mas, como o sal e o açúcar podem matar o fermento... Ia perguntar, na pontinha da língua. O excesso de açúcar pode matar o fermento, um pouquinho ajuda, né? Mas o excesso vai postergar ali um pouco o crescimento e o sal ele mata. Se colocar o sal e algum líquido e ativar ali o fermento, o excesso de sal ele vai matar o fermento. Eu tive alguns alunos que falaram, meu pão nunca dá certo, porque eu misturo água, o sal, o açúcar e o leite. Água, farinha. fermento, o leite, quando vai leite ou não, ou água, o leite, sal e o açúcar e o fermento. O sal mata o fermento. Então não pode. Então aqui, o que eu gosto de fazer? Misturei todos os secos, mas eu misturo um pouco para dissolver e não ficar um excesso de sal concentrado. Agora eu posso entrar com o meu fermento.
Caso você se sinta mais seguro em casa, pode dissolver um pouquinho no leite para dissolver, não tem problema. Mas pode colocar aqui direto também. Eu gosto que já vai ativando. Ao contrário do fermento de bolo, o de pão ele precisa de um tempo na massa para poder desenvolver. Que é o fermento químico já é papum. ação imediata. Precisa ser rápido. O biológico não. Quanto mais tempo ele ficar em ação, mais ele vai fermentar, a massa vai crescer. E nesse caso, melhor ainda, porque é uma massa que tem muita gordura. Então o crescimento dela é um pouco devagar. Tá? Perfeito. Então aqui, segundo passo, coloquei os secos, vou colocar toda a minha gema. Você peneirou, chefe? Parece que não. Que ela... Não, só bati, nesse caso. Bateu. Só bati um pouquinho. Porque geralmente saem uns pedacinhos quando tem as pelinhas, né? Sim, saem uns pedacinhos. Que legal. Aqui eu só bati um pouquinho para poder dissolver. E aqui eu vou entrar com o leite. Vou só segurar uma colherzinha do leite para caso no final minha massa precise. Então, para fazer pão é um pouco diferente do que algumas pessoas pensam. Geralmente colocam todo o líquido, toda a farinha, e aí caso a massa fique mole, adicione mais farinha. Mas tem uma coisa que chama a formulação do padeiro. Então todos os pães eles têm uma formulação. Então se aqui nós temos 4 gramas de sal, foi um percentual calculado a partir da farinha. Se eu mexo na quantidade de farinha e coloco mais farinha, eu tenho que mexer na quantidade de todos os ingredientes. Então, é uma dica bacana para fazer em casa. Sempre segura um pouco do líquido. Então, ou a água ou o leite, segura um pouquinho para o final, porque tem farinhas que vão pedir mais e farinhas que vão pedir menos. Farinhas mais úmidas ou mais secas, exatamente. Né? Então, por conta disso, para não correr o risco da massa ficar mole, você precisar colocar mais farinha, aí teria que colocar mais sal, mais açúcar, mais fermento, mais tudo para poder complementar a receita. Então, por conta disso, a gente sempre segura um pouquinho. Então, aqui eu só misturo para começar. Já não vai fazer mais a nuvem, porque você já incorporou. Não, porque quando você bate a farinha aqui... vai para todo lado. Vira uma nuvem só. A gente já fica esperto. Quem já fez pão sabe, aí já dá uma mexidinha antes. Então, eu vou começar a bater e a manteiga eu já não vou colocar aqui de uma vez. Enquanto ela bate, eu vou colocando a manteiga aos poucos. E ela está em temperatura ambiente? Ela está em temperatura pomada, ambiente. Né? Que o pessoal fala. Aqui, como está um pouquinho quente hoje, ela está até um pouquinho mais mole. Pode deixar ela um pouquinho mais gelada até. Tá? Então, vamos começar a bater. A gente vai ouvir uma musiquinha do programa, enquanto isso faz barulho a bater. Aqui a massa está começando a se formar. Coloquei já a minha farinha e a minha manteiga toda. Eu vou bater mais um pouquinho, só soltar a lateral, porque foi tudo para os lados. Aí ela não estava sovando o suficiente. Então agora tem que misturar esse miolinho aí. Misturar o miolinho.
Aqui a gente vai soltar de novo a lateral e eu vou sovar um pouquinho na bancada para vocês verem Ah, é a bom que a textura gente da vê. massa. Não precisa pôr farinha na... Não, Não? não. Por causa da manteiga? Não, porque A quando a manteiga não massa deixa ela tá na grudar? quantidade certa, ela não vai pedir farinha na bancada. A farinha na bancada é um leve erro que a gente tem. Por quê? Você está adicionando farinha na massa de qualquer forma. Você está mudando a proporção. Mesmo que seja um pouquinho, tá mudando a proporção. Mesmo que seja um pouquinho, está mudando a proporção. Então, pessoal, o pão é um terror para muita gente na cozinha, né? Fala, ai meu Deus, está grudando na minha mão, joga farinha. Os alunos, quando eu vou ensinar a fazer pão, é sempre isso. Ah, joga farinha porque está grudando. Mas às vezes é porque a farinha não absorveu toda a umidade ainda da massa. Então, ó, essa é uma massa que ela fica bem úmida. Então ela dá essa sensação de preciso colocar mais farinha na bancada. Mas ela não gruda. Não precisa, ele não tá grudando mesmo. Para sovar, Vou fazer assim que aí dá pra ver aí, ó. quem quiser sovar em casa na mão, assim como eu tô fazendo, eu gosto de utilizar essa parte da mão. Ajuda Gordinho do punho. um gordinho do punho, que aí você nem faz força. Você só empurra. Empurra, volta e vai sovando. Essa massa, Vai virando. quanto mais você sovar, melhor. Tanto é que brioche vem do francês e significa massa sovada, sovar a massa. Então é uma massa que ela pede Brioche bastante. significa isso? Aham. Eu acho Uma tão massa. chique falar brioche. Massa sovada. Ah, me decepcionei. É o sovar a massa. É o ato É o de sovar. sovar a massa. É uma Então massa- fazer um brioche não necessariamente é só o caso da receita, é também o ato de Exato. sovar. É. Legal, O chefe. nome desse tipo de pão é por conta disso. Por qual? Uma massa que leva muita sova. Ela é da região da Normandia, na França. Então a gente tem até algumas histórias aí de brioches. Uhum. Tinha Então- até um programa de humor que tinha o tal dos brioches. Então, Sempre aparecia na conversa. a receita clássica, ela vai uma bolinha de brioche, de pão e uma outra bolinha por cima. Você já deve ter visto nas padarias. Ele parece um cupcakezinho com uma bolinha em cima. É a receita clássica do brioche. A sei. forma de De apresentação. apresentar né? é assim, o brioche, o pão com uma bolinha em cima. É uma bolinha do próprio pão. Ah, que interessante. E sempre o pessoal faz isso, pelo menos, não sei se é regra ou não, quando vai ter algum tipo de recheio diferente. O pessoal põe a bolinha para Pra diferenciar. diferenciar. No caso é a apresentação clássica dele. Eu já recheei ele com molho bechamel, fica bem gostoso. Eu já recheio, faço a bolinha, recheio com saco de confeitar antes de ir pro forno. E depois, quando a gente abre, ele tá recheado com bechamel dentro. Fica muito bom também. E esse com castanhas fica bem legal. A gente apresenta ele de uma forma... Bechamel é aquele que vai noz moscada, farinha. É um molho manteiga, noz moscada, pimenta do reino branco, farinha e leite. Não vai a cebola ralada. Pode ir ou não. Pode ou não, tá. Pode ir ou não. Legal, Ó. nunca pensei em rechear assim com bechamel. Fica bem E gostoso. combina, brioche com bechamel. Fica muito bom. Olha a textura da massa, Rita. Nossa, que linda. Ela é bem gostosa de trabalhar. Ela tá parecendo exatamente isso. Esse é o peixe que você tá me vendendo. Essa massa tá uma delícia de trabalhar. Ela é muito boa E de tem que trabalhar. sovar por 10 minutos. Isso. Como ele já sovou um pouco na batedeira, que é um sovado diferente, ele trouxe aqui para a bancada para que você também pudesse ver, não só eu olhando lá dentro da batedeira, porque infelizmente eu olho, mas você não vê pelos meus olhos. Exatamente. Mas essa é a ideia de sovar do jeito que ele estava mostrando aqui, fica bem fácil. Agora, qual é o rendimento desta quantidade de massa para o brioche? Aqui eu tenho meio quilo de massa pronto. Esse meio quilo me rende um pão daquele tamanho. Ele cresce bem. Ele precisa de um bom tempo de fermentação. Então, por exemplo, aqui sovamos o suficiente. Nós vamos deixar essa massa fermentar em casa por uns 40 minutos, 1 hora, que nós chamamos de primeira fermentação. Ela vai crescer, vai dobrar de volume. O que eu faço depois que ela dobrou de volume? Aí eu modelo e coloco na forma que eu Aí quero. você não sova mais. Aí não, você pode até sovar um pouquinho para separar. Eu vou separar em bolinhas para ver como que eu montei aquela. Mas aí ela vai perder um pouco de ar, mas essa primeira fermentação é muito importante para o pão.
40 minutos a 1 hora. 1 hora. Se tiver muito frio, observem, deixa ela dobrar de tamanho. Tá? Porque quando tiver muito frio, o fermento não gosta. Ele gosta de quentinho e escurinho. A técnica da vovó de colocar, liga o forno, desliga e deixa lá, ou colocar um cobertorzinho por cima com um pano de copa, deixa bem quentinho. Adora. O fermento adora esse calorzinho com escuro. Então ele desenvolve bem. Tá? Legal. Então, se tiver frio, aí a segunda fermentação. Colocou as bolinhas, deixa fermentar de novo para poder ir para o forno. Ok. Então, aqui nós temos uma forma de furo no meio. Eu gosto, para aquele tipo de apresentação, eu fiz o seguinte. Eu dividi a massa no meio. Fiz 2. De 2 fiz 4. Mais ou menos igual. Claro, lá antes de fazer, eu assei antes de vir para o programa. 1 hora ele chegou aqui quentinho. Eu faço na balança. Para ter a quantidade certinha. Então, balancinha de cozinha, eles conseguem utilizar. Então, aqui faço mais 2 bolinhas. Nós vamos bolear a massa, que eu acho que é a parte que os alunos mais gostam, de fazer as bolinhas perfeitas. Por quê? A gente olha aqui, tem a emenda do pão. Vocês já devem ter visto até pão de lanchonete, quando você olha embaixo, tem uma emendinha. Tem uma emendinha, é justamente isso que a gente vai fazer. Por quê? Se colocar assim, o pão não cresce tão bonito. Então, a gente precisa deixar totalmente liso por fora. Então, a gente faz uma conchinha com a mão e aqui o dedão, ele vai arrastar na mesa e puxar o pão. Então, eu faço assim, ó. Aí é o dedão que encosta? É o dedão que encosta. E a mão faz uma conchinha para poder dar o formato da mão. Ai, que bonitinho, gente! Olha aí! Fica redondinho. E a emenda fica para baixo. Então a gente fica... Então quando a gente vê essa emenda embaixo é porque é artesanal. É artesanal. Legal. Depois que você pega a prática, você vai com as duas. Então até para fazer pão bolinha, pãozinho de batata em casa, recheado, faz o seguinte. Esse aqui ficou com uma pontinha. Aí aqui nós vamos colocando essas bolinhas, dando sempre um espaçamentinho entre elas, e elas vão fermentar. E crescer e completar todo o espaço da forma. Essa forma vai ficar até bonita porque ela tem o detalhe embaixo. Aquela ali já tá bonita e nem tem o detalhe. Pois é, essa daqui vai ficar bem legal. Você vê como aqui embaixo é fechadinho, ela vai crescer bem. Tô gostando da ideia. É engraçado, quando a gente vai comprar o brioche, né? Nossa, mas parece tão assim, ó. Nossa, é um brioche. Gente, você viu que você consegue fazer o brioche? Consegue. Muito legal. Alguns lugares vendem como pãozinho de ovo, né? Então, se fizer as bolinhas assim e assar, fica igualzinho aquele pãozinho que a gente acha no mercado de ovo. Pãozinho de ovo. Ele é bem levinho. Então, aqui, nós deixamos ele assim. Ele vai crescer como uma coroa, igual esse que nós temos aqui. Perfeito. Mostrou? Bom, ele vai crescer agora. Vai fermentar. Vai fazer a primeira fermentação e vai fazer já a segunda. Já vai fazer tudo aqui por conta do nosso tempo. Então, mas em casa, faça certinho. Como o nosso tempo está curtinho agora para encerrar, o que você colocou em cima para assar? Aí aqui, ele já é um pão que vai ficar bem dourado. Então tomem cuidado com o grill, não coloca, por quê? Tem muita gema de ovo, muita manteiga e leite. Então ele vai ficar bem douradinho. Então, na hora, passa só um egg wash, que é uma mistura de gema com leite, bem solubilizado, passa por cima e eu coloquei parmesão e nozes picadas. Mas isso só na hora de ir para o forno? Na hora de ir para o forno. Não coloque enquanto estiver crescendo? Não, por quê? Senão ele vai crescer, a estrutura dele ainda é fina, as nozes vão entrar. Então, só na hora de ir para o forno. Aqui ele vai chegar mais ou menos nessa altura. Perfeito, enquanto ele coloca lá, eu vou me preparar aqui, porque eu tô curiosíssima para experimentar esse brioche. E, olha, chefe, você me ajuda? Claro. Deixa eu achar uma faquinha. E o detalhe do brioche, para quem já está acostumado a comer, é justamente o que o chefe falou no início da nossa conversa. Depois, quando você rever o vídeo para você aprender a fazer, que já vai ficar disponível hoje no nosso canal, hoje à noite, você vai entender que é um pão muito macio. Ó, a gente consegue até ver as bolinhas de fermentação. Olha aqui, vou até colocar de lado, ó.
Ó, vou até virar o outro lado. Olha. E ó. Olha que macio. Ó, vou de novo. Bom, eu vou experimentar. Pão se come com a mão. Então eu vou fazer esse sacrifício. Nem precisa de Nossa. manteiga, né? A massa é amanteigada. É muito amanteigada. Nem precisa passar. Só comer o pãozinho já. E com essas nozes, o chefe arrasou. Chefe, sempre quando você vem aqui, a gente fala da Casa Malta. Você tem algum curso, alguma coisa que esteja por acontecer? Nós temos uma agenda de curso que vai ser liberada agora em fevereiro, os cursos desse ano. Mas nós também temos as dinâmicas corporativas, eventos que vão começar a ser abertos, de jantares harmonizados com vinhos, a dinâmica às cegas, nós vamos voltar agora a abrir ela para o público. Então tem bastante coisa bacana para acontecer na Malta agora. Me fala, gente, eu tô curiosíssima para fazer essa experiência do jantar às cegas. Jantar às cegas. Então é um jantar totalmente harmonizado, então são uma sequência de 4 pratos, onde os nossos convidados comem totalmente vendados. E cada prato é harmonizado com um vinho diferente. Então é uma experiência muito bacana, pessoal. Eu quero saber, eu quero fazer essa experiência. Gente, olha, e só encerrando aqui com o chefe Benedito Terci, você tem que fazer do jeitinho que ele ensinou para ficar igual esse que eu estou experimentando. Macio demais, delicioso. Chefe, parabéns. Obrigado, Rita. Delícia, isso mesmo, ele merece aplausos, delícia. Nós vamos para o intervalo, vou terminar de comer o meu brioche, que eu estou amando. E até breve, chefe. Até mais, Rita.